Muito bem, estamos de volta com o nosso Orientes, trazendo para você sempre um assunto quente para a gente crescer na orientação. Eu quero começar hoje com o Dr. Geraldo. O Dr. Geraldo é psiquiatra, já esteve com a gente, né? Um vovô simpático, orgulhoso. Muito orgulhoso, muito orgulhoso. Dr. Geraldo, na vida a gente sempre tem esses percalços. É engraçado que a gente não gosta muito das surpresas, né? Mas você sabe que eu vi outro dia um desenho muito sugestivo do que você falou. Era um eletrocardiograma, que é aquele traço para cima e para baixo, escrito assim, se não tiver altos e baixos, você está morto. Ou seja, tem é feito de emoções, né? É feito de emoções. Eu preciso ter essas surpresas. Exato. Bom, vamos lá então. Bem-vinda, doutora Cláudia. Obrigada. Muito prazer, que bom que você está aqui com a gente. Obrigada pelo convite. O trabalho que você desenvolve aqui na cidade é... É um trabalho público, né? Nós somos um serviço público da Prefeitura de Campinas e a gente organiza e faz toda a prevenção e assistência para as pessoas vivendo com AIDS no município. E o foco ou a ação primeira é aonde? Bem, a gente tem diversas ações de prevenção, né? São múltiplas, porque a gente direciona e faz uma ação exclusiva para cada população que a gente acessa. Né? Então, a gente tem trabalhos desde comunidades até, por exemplo, com as pastorais. A gente tem trabalho com uma diversidade, uma gama enorme de pessoas. E aí a gente individualiza a prevenção para cada grupo. Mas o nosso dia a dia, lá no Centro de Referência de AIDS, o maior trabalho que a gente tem é atender pessoas que já vivem com HIV ou com AIDS, né? Nós atendemos cerca de 2.500 pessoas aqui do município neste serviço. Como é que é hoje? O tratamento está estável, está bem acompanhado? Se chegou a uma fórmula ideal? Como está? Ideal a gente ainda está buscando. Nós temos hoje uma situação muito mais confortável do que a gente tinha há 20, 30 anos atrás. Há 30 anos a AIDS veio e como um tsunami sobre a humanidade, né, levando as pessoas com uma perspectiva de fazer diagnóstico e morrer em no máximo 2 anos, né, quando você tinha muito tratamento e cuidado. A nossa perspectiva hoje é totalmente diferente. O que a gente espera hoje é que a pessoa faça o seu diagnóstico e reassuma a sua vida, né? Faça o tratamento, use as medicações e consiga viver normalmente, fazer planos, né? Então não é para pensar que eu vou morrer, vou desistir da faculdade, da vida, de sonhar, de querer ter alguém, de casar, de ter filhos. É para continuar com a vida dela. Mas para isso ela precisa fazer o tratamento que tem, infelizmente, alguns efeitos colaterais. Mas o efeito colateral mais preocupante para nós e para as pessoas que vivem com AIDS ainda é o preconceito e a discriminação. Agora, já se tem uma estimativa com o tratamento? Quanto tempo a pessoa... Ótimo você ter falado disso. Hoje a gente não estima mais o tempo de vida das pessoas com AIDS. Cada caso é um caso. Exatamente. Se ela fizer o tratamento corretamente, se ela tiver uma boa assistência, não só para a AIDS, mas também para minimizar os efeitos colaterais, a gente consegue ter uma vida com perspectiva como qualquer outra pessoa. Agora, recentemente, eu vi, curiosamente, esses dias, numa reportagem falando que aumentou 40%, parece, que a incidência sobre a juventude. Você viu qualquer coisa nesse... Sim, a gente tem algumas diferenças no Brasil, né? Nós temos uma epidemia na região norte e nordeste muito diferente do que a gente tem no centro-oeste, sudeste e sul, né? No sudeste, desculpe, a gente tem uma epidemia mais antiga, né? Nós fomos os primeiros atingidos pela AIDS lá no começo da epidemia. Então, hoje a gente tem formas de controle também mais desenvolvidas. Nós já penamos muito no começo da epidemia e hoje a gente consegue ter mais atuação. O norte e nordeste tem vivido uma epidemia mais jovem, né? Então, há um aumento na população jovem em geral nessas regiões. Para a região sudeste, na verdade, há um novo aumento entre jovens, mas principalmente entre jovens gays, que não viveram o início da epidemia. Sobre isso falava a reportagem. Isso, eles não viveram aquela epidemia fatal,
né, que a gente tinha há 30, 20 anos atrás. Então, eles minimizam um pouco hoje o que é ter AIDS. É um efeito colateral, inclusive, da boa evolução que a gente teve com as drogas, né, com os remédios para o HIV. Porque como a gente transformou numa doença crônica, hoje o jovem minimiza um pouco a importância dessa doença. É como se eu tiver uma gripe, uma pneumonia, vou lá, tomo um remédio e trato. Mas a AIDS não é uma gripe, né? Quando você começa o tratamento, você tem que fazer o tratamento para o resto da vida. É isso que a gente tem hoje. Pode ser que tenha daqui a um mês ou 2 uma novidade boa, né? Tem muita pesquisa caminhando, mas hoje é essa perspectiva. Bom, a gente vai para um VT para ouvir a opinião do povo, ver o que o povo fala sobre esse assunto. Vamos lá? Sofre. E tem muitos que a pessoa às vezes está com vírus, aí a vezes não pega na mão, não quer ficar perto, e isso não tem nada a ver, né? Sofre, sim. Porque a sociedade é por falta de informação, né? A sociedade não conhece e o desconhecido causa o preconceito, né? Bastante, sofre sim. Se sente indiferente e as pessoas se afastam dele muito. Bom, eu ficaria meio opressivo no início, mas eu já tenho essas informações, eu sei que a AIDS ela não passa através do contato físico, né, e sim através do sangue. Mas de antemão eu confesso que eu sentiria um pouco de preconceito. Olha, pela pessoa já ser próxima, já teria um certo apego, um certo... como é que se diz? Por ela estar próxima, tem que ter um elo, né? Então eu acho que através desse elo fortaleceria a força de vontade de aprender mais, de saber mais sobre a doença, né? E assim aceitar mais ela, né? Hoje eu reagiria normal, trataria ela como uma pessoa normal, porque eu acho que qualquer pessoa pode pegar isso. Infelizmente passa, né? Então eu tentaria reagir normal, né? Eu, com a minha cabeça que eu tenho aberta, eu receberia de braços abertos como eu faço sempre, com as coisas que eu vejo no mundo. Como que é, então, a sua história? Qual que é o seu grau de parentesco com essa pessoa? Conta pra mim. Minha, tem há mais de 15 anos, com AIDS, né? Mas a gente trata normal, a moça. Foi bastante grave no começo, né? Depois a gente teve palestra e coisa, se acostumou mais, cara, com o hábito da doença. Muito bem, está aí o povo nas ruas falando sobre o preconceito, sobre a transmissão. Eu me lembro que quando estourou a AIDS, o pessoal tinha medo até da saliva, até do beijo. O beijo, então, foi não vamos poder mais beijar ninguém, né? É bom a gente recapitular isso, doutora. Sim. As pessoas tinham medo até de estar no mesmo ambiente que as pessoas que tinham AIDS. Do ar, né? Como se pelo ar a doença fosse ser transmitida. É claro que informação, né? Eu gostei muito do que as pessoas falaram. A informação, o Ministério da Saúde tem pesquisa mostrando que 95% da população brasileira tem informação suficiente para saber como passa, como transmite, como evita. Mas o preconceito, ele vem também da desinformação, mas ele passa por outras questões, né? A AIDS nunca vai ser uma gripe também, porque ela é uma doença sexualmente transmissível. Então, isso envolve um monte de tabus e preconceitos que a gente tem anteriores à doença e que vieram à tona, foram trazidos para a superfície pela doença. Então, é claro que a gente tem uma grande luta ainda pela frente contra o preconceito. Eu escrevi essa semana, por conta do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que a gente tem, a sociedade avança em tecnologia mais rápido do que avança em solidariedade e amor, né? E a solidariedade é essencial para que a gente evite o preconceito para com as pessoas vivendo com AIDS. Você viu ali uma das pessoas entrevistadas comentando que hoje é normal, né? A pessoa pode cair naquilo que você comentou, né? De achar que... Não pode banalizar também. Ele não precisa se preocupar mais, né? Não dá para ser tão simples assim, né? Uma pessoa que não trate.
Infelizmente, uma pessoa que não trata tem a mesma perspectiva que a gente tinha há 20, 30 anos atrás. Né? Uns 2 anos. Depois que a doença se instala, se a gente não faz o tratamento, só vai perdendo, né, a imunidade, a defesa do organismo, e aí as doenças oportunistas vão se aproveitando. E aí chega uma hora que o organismo também não dá conta de ser tão atacado. E aí vai embora. Ô, padre, eu estou poupando o senhor, mas daqui a pouco eu chego aí. Eu estou achando interessante aqui, não só a questão da fala, mas alguns aspectos que vão sendo colocados, né? A questão da discriminação que surge, os vários aspectos também que cercam as pessoas que já contraíram, mas aí você usou agora um aspecto, a questão a doença instalou-se ou não instalou-se. Isso no dia a dia, para um leigo, qual é a concepção de tudo isso? Qual a percepção que nós temos dessa ideia? A doença instalada ou não? E o tempo desse desenvolvimento também, né? Não sei, eu sei que quem apresenta é você, viu, Lárcio? Eu sei, mas fica assim, à vontade. eu tô meio... É que você já está tão à vontade da casa, fica à vontade. Ele já está dono do programa. Como ele é autoridade, eu deixo passar, entendeu? Ah, perdão. Mas é um aspecto muito importante, porque todas as pessoas, isso, aliás, prejudicou a prevenção, inclusive. Né? Porque as pessoas ficavam esperando que se eu vou me prevenir com aquela pessoa que eu acho que tem cara de AIDS, né? Isso na época lá do Cazuza, que algumas pessoas mais jovens só conhecem por filme, né? E aquela era a cara da AIDS, uma pessoa emagrecida, com pouco cabelo, né? Que estava ali bem debilitada. E as pessoas que têm HIV podem viver anos e anos sendo portadoras do vírus, transmitindo o vírus, sem estarem doentes ainda. Então, isso é uma das grandes Tem que ter um agravante ali para poder manifestar. É que o vírus como ele age? Ele entra no nosso organismo e, apesar da gente não gostar dele, ele é um ser vivo que quer viver também, né? Só que ele tem que usar a nossa célula, chamada CD4, né? Não vou entrar em 1000 detalhes aqui, mas é uma célula de defesa da gente. Ele usa essa célula para poder sobreviver, para poder se multiplicar. Né? Então, ele está fazendo a função dele, ele quer viver, assim como nós. Então, os dois estão no mesmo combate. Exato, né? Só que aí os dois entram num acordo por um tempo. Né? O vírus se multiplica, gasta as nossas células, mas o nosso organismo vai repondo essas células perdidas. Até chegar um momento que o nosso organismo não consegue mais repor a quantidade que está perdendo. E aí as nossas defesas vão ficando baixas e as doenças oportunistas aparecem. Aí sim é o que a gente chama de AIDS, que é a doença já instalada. Ô, professor, doutor, uma coisa que eu sempre vejo bem grave nessa situação é a situação da reação da pessoa. A reação também mudou. Eu, como sou muito velho, como vocês percebem, mais velho daqui, então eu pude pegar o comecinho da AIDS, que começou a pesar na balança em 83, na realidade. Daí para frente, 80, 81, 82, 83. E, engraçado, o primeiro choque da pessoa que era a população de risco, que naquela época eram os homossexuais, era negar a AIDS. Eles achavam que não existia, que isso era uma campanha dos americanos, era uma coisa da CIA, e não existia. Então é a negação, que é o que acontece muitas vezes hoje em dia, ainda para a pessoa que tem suspeita de AIDS, ele começa a negar e fala, não, comigo não vai acontecer isso. Então eu peguei nessa fase aí da negação. Depois teve a fase de um atestado de óbito antecipado. O sujeito sabia que estava com AIDS, era como se testasse o óbito dele antecipadamente, porque não tinha outra solução. Essa época foi terrível, realmente. Então, nós passamos por vários períodos. Agora, o que chama bastante atenção é que a pessoa tanto pode menosprezar, banalizar e negar a AIDS, como pode superestimar também. Na psiquiatria existem alguns quadros onde a pessoa vive a vida toda atrás de laboratório em laboratório fazendo exame, porque ele acha que ele tem AIDS, embora não tenha. Agora, doutor, a minha esposa, ela passou pelo câncer. E eu vi, né, porque a gente, atuando na igreja, as pessoas vinham no hospital, a nós, na hora que a gente também veio para consulta, pedir socorro, pedir ajuda, pedir conselho, pedir oração. E eu assisti várias pessoas que não se trataram, que ficaram num pânico tal que preferiram não enfrentar. Aí quando a coisa ficou feia, que eles já não tinham condições físicas, correram para enfrentar, já era tarde, né?
Aquela ideia essa reação da pessoa. Tem gente que entra Por que as pessoas tendem a fugir? É um mecanismo de defesa. Esse mecanismo de defesa psicológico, inicialmente chama-se negação. Essa negação é você negar que com você vai acontecer a mesma coisa. De fato, a gente tem uma tendência a se achar diferente do outro. Não é? Uma tendência muito esquisita, por sinal. Todo mundo pode pegar AIDS. A pessoa mesmo acha que não. Não, eu sou um pouco diferente, comigo é assim. E isso pode acontecer, da pessoa achar, olha, eu não vou me tratar. Inclusive, aí começa a ouvir aquele recado. Fulano não se tratou e deu certo. Se fulano não se tratou e também deu certo. Bom, primeiro que eu acho que é tudo mentira. Porque não se tratando tem evolução, o curso natural da doença. Isso é estudado estatisticamente, cientificamente. Não tem pessoa diferente. Ela vai evoluir de qualquer maneira. A pior erro é pensar que isso é diferente do restante da humanidade. Isso é absolutamente igual. As diferenças são traços de personalidade, biologicamente, ontologicamente, essencialmente, se é igual. Você pode ser funcionalmente diferente, mas o resto é igual. Então a pessoa tem uma tendência a minimizar. E eu acho que isso vale muito a pena a família. Você está citando a sua esposa que teve câncer. É um apelo que eu faço para a família. A família tem que trazer essa pessoa à luz da razão. Falar, olha, ótimo que você seja tão otimista assim, que isso vai ajudar bastante na recuperação, emocionalmente falando, mas vamos obedecer o protocolo normal que a ciência coloca à nossa disposição. É daí que vem a minha continuidade da pergunta. Ninguém quer obedecer a nada. Hoje a pessoa humana, talvez seja uma tendência que sempre teve, mas a pessoa parece que se sente um tanto, vou levar a vida, eu vou escolher minhas opções e acabou e ninguém manda em mim. E a pessoa quer passar por cima do bem e do mal. São os erros de conceito, né? Que a gente se depara. Por exemplo, esse conceito democrático, né? Cada um faz o que quer, é o relativismo que chama. Você imagina você estar num avião indo para a Europa e o comandante vai no meio dos passageiros e fala, nós vamos fazer democraticamente aqui, por onde vocês querem que eu vá? Quer dizer, a gente tem que reconhecer que algumas pessoas sabem, outras sabem menos, outras se especializam naquilo, e ter humildade de aceitar e acatar o que a ciência coloca à disposição. Às vezes mesmo em psiquiatria, sempre tem aquela pessoa que fala, doutor, eu vim aqui, mas veja, eu não queria tomar remédio, eu queria que o senhor usasse comigo algum método natural. Eu seria um desses. E eu diria para você o seguinte, quando você vai para São Paulo, você vai a pé, então, porque é natural. Natural. Não é? Eu também não preciso óculos, é só ter pensamento positivo que eu começo a enxergar bem. Não, esse é o limite da própria ciência, da medicina, da biologia, do organismo. Então, tem gente que não obedece essa teimosia natural. Em algumas situações é até interessante, porque faz com que a pessoa seja mais original, mais determinada, quer fazer por si mesmo, mais combativa. Mas diante da ciência, eu acho negar a ciência é muito ruim. A perspectiva de vida do cidadão está aumentando cada vez mais, exatamente porque a ciência está ficando mais acessível a todo mundo, né? Outro dia me falaram, olha, nós estamos muito preocupados porque está tendo muito consumo de psicotrópico. Eu falei, não, é sinal que tem muito mais gente com acesso à saúde. Vai ao médico, vai ao posto de saúde, vai em tal lugar. Mais gente tem noção do que precisa. Ô padre, é bonito isso, porque aí entra bem na nossa questão também, exato, né? A gente volta àquele assunto da ciência não contradizendo a razão. Fides et ratio, a fé, né? isso. Fé e razão. É preciso estar equilibrado ali sempre. O médico Papa agora falando, afirmou de novo, né? O médico falando de humildade. Quer dizer, de reconhecer. Reconhecimento. Mas isso não era a palavra do padre? Do padre, é do padre. Mas você vê que ele já exerce o sacerdócio comum dentro da própria ofício e da técnica e da ciência. Mas eu penso que em tudo, né, na verdade, na vida, precisa esse reconhecimento do que é minha capacidade, o que é minha condição. A partir daí eu consigo, então, olhar para esse todo aqui, entender, olha, eu posso lidar com isso, porque é minha capacidade agora. E mesmo entendendo, o médico não cura ele mesmo, na verdade? Saber o limite. Ele precisa de um outro médico. Claro. Então, o limite nosso está nas nossas capacidades naturais. Primeiro,
E depois aí a científica, a técnica e tudo mais. Quer dizer, quebrou o chuveiro em casa, nem sempre você conserta. Né? Às vezes você precisa de um eletricista, que é uma coisa boba, é coisa do dia a dia. Então pense isso na enfermidade. Se manifesta sobre o meu corpo algo que é desconhecido. Mas usando esse exemplo Você do pegou chuveiro, meu chuveiro agora. Olha, você pode muito bem compatibilizar as duas coisas. Também. Eu posso ter um chuveiro quebrado e reconhecer que tecnicamente não está passando energia elétrica, então por mais pensamento positivo que eu tenha, ele não vai funcionar. Por outro lado, eu posso ter a fé que vai aparecer um eletricista que arrume esse chuveiro. Então eu preciso da fé para que me dê uma esperança para eu ficar contente. Senão eu falo, puxa, quebrou o chuveiro, acabou minha vida. Não, mas há de aparecer um eletricista que conserta. Mas agora o interessante do tal do eletricista, que é onde é que ele está? Ele está fora do teu círculo ali. Está né? fora, Está fora. Então você precisa buscá-lo. Né, exatamente. Eu tenho que ir atrás desse. Eu tenho que caçar. E tem que ter uma eu ideia tenho que procurar, positiva, tem que bater lá no médico, tem que vai passar por toda uma triagem, tem que fazer os exames, tem que cuidar de certa maneira para que você consiga chegar a um tratamento mesmo da situação. E aí que está, como você falou da energia. Para a energia chegar, eu vou ter que fazer todo um trabalho agora, não é? Legal. Também para eu poder curar uma enfermidade ou controlar essa enfermidade, que é o caso da AIDS em si, é um controle agora que eu vou fazer sobre o meu corpo. Eu vou estar sempre com aquele vírus ali. Eu só vou agora dizer para ele, ó, você tem a sua proteína aqui, né, que vai ser dada por esse medicamento, você fica aí, quietinho no teu canto, e a gente continua vivendo naturalmente. Mas precisa ter essa consciência. Agora, a Cláudia, voltando da AIDS, eu não sei se ela percebe um fenômeno muito curioso. A existência da AIDS, a eclosão da AIDS, o fato dela existir, ela trouxe para o ser humano um conflito muito grande. Por um lado, de 1960 para frente, uma maior liberdade sexual, com a pílula, com tudo, com o comportamento, houve uma liberdade muito grande, uma busca pelo prazer. E em seguida o medo de que esse prazer mata. Então o ser humano ficou numa dicotomia, né? Numa dicotomia. O hedonismo ele veio, mas veio preocupante. É por isso que eu gosto de bons convidados, tá vendo? Eu não preciso nem me preocupar. É só dar linha na pipa que eu sinto vai. Tem que mandar parar, né? Então eu vou parar agora um pouquinho. Você em casa também pode manifestar, dizer o que você está achando, né? Manda teu e-mail, comenta o programa e até depois, quem sabe, rever ou indicar para alguém que vive uma situação próxima ou vive a própria situação. Nós vamos para o intervalo, a gente volta já já.